Normalmente reencarnamos em diferentes raças para aprender a amar a todas, mas, sem ser regra geral, alguns judeus mais radicais ainda têm preferido vir sempre como judeus, a esperar o Messias, pois se julgam os filhos escolhidos, o povo de Deus, mas são realmente como todos nós, porque não somos privilegiados pela raça. Aqueles desencarnados, totalizando 11, estavam há algum tempo nas regiões espirituais do Brasil, à procura de se vingar deste espírito que fora um médico nazista. Já começavam a dominar o idioma português, pois o médium que o auxiliou, sempre consciente, não precisou se expressar com sotaque. Devemos esclarecer que o médium transmite o pensamento do espírito, e nesses casos sentem mais do que propriamente repetem e escutam. A mediunidade, quando educada, é maravilhosa, e assim possibilitou que ele, judeu, transmitisse pensamentos que o médium traduziu por palavras. O outro judeu se incorporou em uma outra médium e foi doutrinado por um integrante encarnada. Lídia conversou com ele e o fez entender a necessidade de perdoar e seguir seu caminho. Ele, porém, quis ficar na nossa colônia e, quando fosse reencarnar, preferiria que fosse aqui. Não gostaria mais de ser judeu, porque, segundo comentou, os judeus sofriam muito com a segregação. Normalmente, esses pedidos são atendidos. Porém, o departamento próprio da colônia é o que estuda cada caso. A mulher também incorporou. Parecia fria, porém, ao sentir o afeto dos trabalhadores da casa, encarnados e desencarnados, conteve-se para não chorar e disse com voz comovida: "Não sou má, ele sim é maldoso", referindo-se à jovem Joana. "Esconde-se em outro corpo, mas é ele. Pensa você que ele é bom? Não. Nos enfrenta e, se pudesse, nos faria sofrer tudo novamente. Você acha que é por persegui-lo que somos maus? Somos vítimas. Vou falar o que ele fez comigo, e então me darão razão." Fez uma pausa e, como se criasse coragem para recordar, começou. "Estava casada e feliz. Tínhamos uma pequena fortuna e 2 filhos lindos. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, nos apavoramos, porque sabíamos muito bem que os nazistas perseguiam os judeus. Meu esposo alistou-se no exército na tentativa de impedir que eles nos oprimissem no país em que vivíamos, e por isso morreu lutando. Quando houve a invasão em nossa cidade, fomos presos e nossos bens confiscados. Da prisão partimos para o campo de concentração, onde sofremos muito frio, fome e humilhações. Naquele campo havia um laboratório onde esse médico medonho e os outros faziam experiências com os presos ou simplesmente os torturavam pelo prazer de vê-los sofrer. Ao ver meus filhos chorarem de fome e de frio e com muito desconforto, resolvi pedir clemência. Solicitei para falar com o comandante e, para minha surpresa, ele me atendeu e me levou à sua sala. Quando me atendeu, foi esse aí, o médico nazista, que me olhou de cima embaixo e indagou: "Então, judia, que reivindica?" Pensando que ele ia me ajudar, falei rápido para não perder a coragem. "Por favor, senhor, aqui estou com meus 2 filhos pequenos, passando fome e frio. Se você se entregar a mim, intercederei por vocês", disse rindo. Sempre fui muito direita, fiel ao meu esposo, porém meus filhos aceitei a proposta. Depois ele mandou que um soldado fosse buscar meus filhos. Achei que pela felicidade dos meus teria valido o sacrifício. Esperançosa, quando pensei que fosse me dar ajuda, meus 2 filhos chegaram assustados e correram ao meu encontro. O mais velho estava com 7 anos e o outro 4. Gelei quando ouvi a ordem: "Levem-nos ao laboratório." Era o mesmo prédio na sala ao lado, e cada soldado pegou um de nós e para lá fomos arrastados.
Amarraram-me fortemente numa cadeira, e ele, cínico, me olhando, sorriu. Idiota, judia imbecil. Pensou que eu ia me encantar por você? Verá para que serviu sua astúcia em me pedir auxílio. Pedi a ele por piedade, pelo amor de Deus, para fazer o que quisesse comigo, sem maltratar meus filhos. Porém, ele ria. O que me fez ver foi horrível. Torturou meus filhos, cortou-os em pedaços até que morressem. Eles gritavam apavorados, olhando para mim, e eu gritava também. Quando os dois não tinham mais vida, veio me torturar. Começou extraindo minhas unhas, fiquei alucinada, e aí perdi o controle, pois a dor era demais. Mas ele não me torturou muito. Desencarnei, pois meu coração não aguentou. Fui socorrida e fiquei muito tempo louca, e quando voltei ao normal, alguns espíritos me disseram da possibilidade de vingança. Aceitei e agi, com todas as minhas forças para me desforrar. Faço uma pausa nessa narrativa para algumas explicações. Nos campos de concentração, como em qualquer lugar de aniquilamento humano, há muitos socorristas, como também há muitos desencarnados que agravam os acontecimentos. Do mesmo modo, costumam ficar outras vítimas a socorrerem suas companheiras de sofrimento. Essa senhora foi socorrida por outros judeus que ali haviam desencarnado. Não foi assim socorrida por espíritos bons, porque ela estava com muito ódio. As crianças e aqueles que perdoaram eram levados às colônias ou a outros lugares de socorro. Os que eram vítimas, tanto quanto ela, a socorreram, levando-a a um pequeno abrigo no campo da concentração, no plano espiritual. E quando ela aparentemente estava melhor, foi convidada a se vingar. A guerra é por demais triste, pelas atrocidades que se cometem. Esforcemo-nos, pois, para que haja paz, começando com a tolerância e a concórdia com os que nos cercam. A paz começará em um pequeno círculo, mas, se a cultivarmos, irá se ampliando e atingirá muitos outros. E dessa forma, um dia teremos a paz por toda a terra. E fatos como esses são tristes, ficarão apenas na história e não mais se repetirão. A senhora, emocionada, continuou a falar. Ficávamos perto dele, sem contudo conseguir nossos propósitos, e ele ficava mais nervoso e revidava-nos prisioneiros. Mas a desencarnação chegou para ele, quando foi atingido por uma granada. Sofreu bastante. Aí começamos nossa vingança. Nós o perseguimos por onde ia, e ele vagava urrando no umbral, até que se pôs a gritar por socorro e sumiu da nossa frente. Vinha saber que espíritos bons o tinham levado para ajudá-lo. Nós não fomos socorridos, não queríamos, porque nosso objetivo era fazer sofrer. Durante esse tempo, muitos desencarnados bons conversaram conosco, aconselhando-nos a desistir, mas escutávamos somente nossos companheiros. Entretanto, vários do grupo desistiram e os acompanharam. Por outro lado, ninguém se esconde dos seus erros e nem dos que o perdoaram. Assim, enquanto procurávamos o perverso, aprendemos como nos vingar. Anos se passaram, mas conseguimos descobri-lo. Agora querem que eu desista por acaso. Aqui há mães e pais? Será que podem imaginar o que é ver o que eu vi, sofrer o que sofri? Dá para imaginar ver seus filhos amarrados, gritando de dores e desesperos? Odeio, odeio. Fez-se um silêncio total. Todos os desencarnados prestaram atenção. Muitos, ao ouvi-la, conseguiram ver suas lembranças. Alguns choraram. Os encarnados também se comoveram. Ela sentiu fluidos de amor e compaixão por todos. Em dado momento, uma das trabalhadoras da casa, em espírito, aproximou-se dela, abraçou-a e falou emocionada. Minha filha, para de sofrer, por favor, recomece sua vida.
Também sou mãe e entendo o seu sofrimento. Compreendo o seu desejo de vingança, porém, digo-lhe que desta forma você vai perpetuar seu sofrimento. Venha para junto de seus amados e não sofra mais. Chega, perdoe e venha conosco. Amarei você como uma filha. Venha. Minha irmã, falou meu pai, ele reencarnou e você parou no tempo só para se vingar. Por que não recomeça e tenta ser feliz? Devemos esquecer os momentos que nos foram cruel e só lembrá-los para tirarmos alguma lição. É bem melhor pensar somente nos bons momentos. Você é infeliz e recordando sempre esses fatos prolonga mais seu sofrimento. Você acredita em Deus e se Ele nos perdoa, por que não perdoamos ao nosso próximo? Sabe que nada que acontece fica escondido ou impune. Deixe seu algoz agora, Joana, em seu novo corpo, e cuide de você. Perdoe para ser perdoado. Quero esquecer. Aninhou-se nos braços da trabalhadora da casa, que a abraçou, e após foi levada e adormecida na colônia. A reunião terminou com todos comovidos pelo sofrimento daquela senhora. Eram muitas as orações a seu favor. Emocionei-me também ao acompanhar suas lembranças realmente duras às cenas de horror. Talvez possam vocês pensar que retrato muitas tristezas nesse livro. É que as tristezas e as alegrias existem e devemos ser realistas, tirando de fatos tristes lições preciosas que nos impulsionarão com otimismo para o caminho do bem e para a felicidade. Ao tomar conhecimento de fatos assim, conseguimos entender ambas as partes e ajudar sem condenar. Por isso, como sou alegre, passo minha alegria aos que me rodeiam. A alegria nos fortalece, nos anima e nos dá compreensão da dor do próximo. Aquela senhora foi internada no hospital da colônia, onde recebeu por tempos tratamento, carinho e ensinamentos. A equipe da colônia encontrou seus 2 filhos e esposo, encarnados na Europa, e a levou para vê-los. Estavam os 3 bem. Depois de algum tempo, ela pediu para ser transferida para a colônia na espiritualidade, onde estavam seus entes queridos. Estando bem melhor e com planos para reencarnar, porque só assim esqueceria tanto sofrimento, foi transferida. Despedi-me dela desejando-lhe boa sorte, mas ainda faltavam 8 obsessores. 7 receberam orientação e ajuda nas reuniões seguintes. Como cada um deles, uma história triste. Desses 11 que obsediavam Joana com desejo de vingança, 10 foram socorridos e só um pediu para trabalhar no plano espiritual. Os demais pediram para reencarnar, pois queriam a misericórdia do esquecimento, e todos foram atendidos. Contudo, o chefe dos 10 obsessores, de nome Joseph, era um judeu rude, que ao ver os 3 primeiros se afastarem, voltou-se furioso contra meu pai, que, como sempre acontece, sentiu-lhe vibrações e tentou também orientá-lo. Arthur soube que o grupo tinha seu núcleo na Europa e foi para lá conversar com eles. Eram vingadores dos criminosos de guerra, que se intitulavam os Ofendidos da Guerra. Construíram-se em vários grupos, todos unidos entre si. Arthur pediu uma audiência com o chefe, um judeu de muitos conhecimentos. Após cumprimentos, Arthur começou o diálogo e nos contou depois que o chefe tinha total conhecimento do que acontecia com seus subordinados junto a Joana e não deixou que ele, Arthur, falasse muito. Citava com exatidão pedaços do Antigo Testamento, sabia a Bíblia quase de cor, falava de muitas passagens para justificar a vingança. É olho por olho, dente por dente, falou demonstrando calma.
Arthur replicou com os ensinamentos de Jesus. Ele disse não acreditar num profeta que se deixou matar, mas, após alguns minutos de conversa, confessou que reconhecia a força e a presteza dos trabalhadores de Jesus. Arthur lhe pediu então que parasse com as vinganças. Ele riu, se aquietou por momentos e falou decidido. Não é o nosso interesse o confronto com ninguém. Temos tempo. Vou suspender a vingança dele por enquanto. Chamarei José, o único que ficou, e o que mais é decidido com seus objetivos. Só faço um aviso. Teremos outra oportunidade. O mais difícil já conseguimos, pois sabemos onde ele está, que se esconde num corpo de mulher quase negra. É castigo para ele, orgulhoso de sua raça, de ter sido loiro e rico como quase pobre mulher mulata e filha adotiva. Acharemos outros que o odeiam. Ele certamente não ficará para sempre na guarda de vocês, porque não mudou sua conduta. De fato, José foi embora e Joana ficou livre de seus obsessores, não porém de seus erros. Meu pai chamou-a e seus pais também para uma conversa. Vocês vieram à procura de ajuda espiritual e receberam. Analisem o ocorrido e tirem boas lições de tudo o que lhes aconteceu. Esses fatos são em parte consequência do passado e o resultado da maneira de viver sem esforço para a melhoria íntima. Você, Joana, está com sua sensibilidade completamente aflorada. Isto quer dizer que você tem a porta aberta para receber a influência do mundo astral, sem, entretanto, agora poder discipliná-la. Só terá influência e sintonia com espíritos bons, por meio de boas atitudes e de bons propósitos. E ficará ligada aos maus, se descuidar do seu aprimoramento espiritual. Se você se afastar do bem, da oração sincera, não se esforçará para mudar para melhor. Nós não nos responsabilizamos pelos acontecimentos futuros. Afastando-se também da ajuda, tudo o que passou mais facilmente se repetirá. Joana não estava preocupada com o aprimoramento espiritual. Queria era força e poder, dominar, mas indagou a meu pai. Senhor José Carlos, posso aprender com o Senhor? Claro que pode. Vou ter essa força que o Senhor tem? Poderá ter essa e muito mais, mas para isso deve primeiramente educar-se na boa conduta e fazer por merecer a companhia dos trabalhadores desencarnados que convivem conosco. Mude para melhor e queira com vontade fazer o bem, porque agindo assim aprenderá muito. Joana não respondeu. Sentindo-se melhor, afastou-se do centro. Sua mãe ainda voltou outras vezes, mas também fez o mesmo. Arthur me disse: Patrícia, nesse socorro, ajudamos mais o desencarnado que essa jovem. Ela agora não quer mais saber de seu pai, e quando o vê de longe se afasta e nem cumprimentá-lo vai. A figura dela faz recordar os ensinamentos que escutou e que ela quer esquecer. Como ficará ela? Indaguei. Vamos aguardar. Os erros, Patrícia, não conseguimos jogá-los fora, porque nos pertencem e um dia a reação virá. Quando o grupo de vingadores perceber que ela não está mais sob a proteção dos bons, voltará, talvez como tenho visto em casos assim, com mais sutileza e cautela. Ela, não vindo aqui e nem recebendo outro auxílio, não estará vinculada a uma proteção. E como não faz mais por merecer, será fácil para eles voltarem a se vingarem. Ele, ao desencarnar como médico nazista, foi socorrido no umbral, livrando-se daqueles que queriam dele se vingar, sendo levado na ocasião para um posto de socorro. Logo em seguida reencarnou.
Socorro não quer dizer que o indivíduo tenha mudado, porque mesmo que receba orientação para mudar, será necessária uma transformação interior muito grande. Fiquei a pensar como a crueldade fazia mal aos que pratica. Quanta imprudência em cometer erros. É a reação desses atos pedirá reajuste no caminho. Mas, como Deus é misericordioso, sempre dá novas oportunidades. Ao findar essa narrativa, posso concluir que todos nós, encarnados e desencarnados, tivemos um grande ensinamento com os fatos ocorridos. Que todos nós temos que aprender a amar, a ser úteis para termos paz e sermos felizes. E que a alegria interna virá quando superamos nossos traumas íntimos e ajudarmos outros a fazê-lo. Alegria. Capítulo 14. A história de Elisa. Numa de minhas folgas fui visitar Elisa. Queria muito rever minha amiga e tinha muito interesse em acompanhar a recuperação de Walter. O desequilíbrio psíquico causado pelo uso das drogas traumatiza de forma profunda o perispírito do usuário. Atualmente, esse vício atinge boa parte dos nossos jovens encarnados, trazendo-lhes morte corporal e levando a voltar à espiritualidade com muitas mazelas. O caso de Walter era de meu interesse, pelo socorro que participei e pelo muito que aprendi. Marquei encontro em meu horário livre de lazer, coincidindo com o dela, para podermos conversar calmamente, trocando ideias, pois gosto muito de diálogos edificantes. Elisa esperava-me na portaria do hospital em que no momento trabalhava, e onde Walter estava internado. Alegramo-nos quando nos vimos. Patrícia, exclamou Elisa feliz, programava ir vê-la. Que bom tê-la conosco. Quero agradecer-lhe, foi muito atenciosa conosco. Sorri em resposta, e minha amiga, como boa anfitriã, acompanhou-me para conhecer o hospital. Quase todas as colônias têm um hospital próprio para viciados em álcool, tabagismo e tóxico. Em algumas outras colônias, esses doentes ficam em alas separadas, em hospitais tradicionais. Na colônia Perseverança, o hospital é separado, grande e com muitos trabalhadores dedicados que ajudam na recuperação de desencarnados viciados. Lugar calmo, com muitos jardins, salões para palestras e encontros, com suas principais terapias são o trabalho, a música e o teatro. Suas enfermarias são separadas por alas masculinas e femininas e pelo tipo de vício que o enfermo possui. Primeiramente, vimos a parte central, onde se situam as salas de orientações, os alojamentos de seus trabalhadores, a biblioteca e os salões. Após Elisa me levou para conhecer o atendimento aos desencarnados, que no corpo físico foram fumantes. Esses, se tinham só um vício, não ficam internados, só vêm ao hospital para serem ajudados a se libertar da vontade de fumar. Só em raros momentos é que um ex-fumante se interna, e isso se pedir, mas mesmo assim sempre por pouco tempo. O tabagismo intoxica bastante o perispírito, e nessa parte fazem tratamento para que o assistido se liberte da dependência. Sendo assim, ele recebe conhecimento sobre o assunto, orientação e apoio que o ajudarão a resolver o problema. Mas só o conseguirão se novamente reencarnados e tendo oportunidade, não fumarem. Ressalvo o termo oportunidade porque se estiver encarnado e por algum motivo não puder fumar, não quer dizer que tenha solucionado a questão. Isso acontece com todos os vícios e podemos dizer que os vencemos quando temos oportunidade de voltar. A ala dos alcoólatras é grande. O álcool danifica o cérebro e o aparelho digestivo, sendo muitos os doentes a se recuperar em vários estágios.
Os enfermos, quando melhoram, assistem a muitas aulas, fazem terapia de grupo e avaliam todos os acontecimentos passados por eles, decorrentes do vício, e apreciam as oportunidades de melhoras oferecidas. A parte que nos interessava era a que Elisa se dedicava com todo carinho, a ala dos drogados. Infelizmente, esse local no hospital e os de outras colônias têm sido ultimamente ampliados. São muitos os imprudentes que desencarnam vítimas direta ou indiretamente das drogas. Os que estão ali socorridos têm aspecto bem melhor do que os que vagam ou outros que estão no umbral. Nas colônias são separados pelo grau de perturbação em que se encontram e o tratamento normalmente é longo, requerendo esforço do internado e muita dedicação de amor dos trabalhadores. Não pensem os leitores que nesses hospitais só se vêem tristezas, nada disso. Tristeza é sentimento negativo, não ajuda e para nada serve, pois só construímos e progredimos com um trabalho alegre. Os trabalhadores dali tinham sempre no rosto sorriso bondoso e agradável, a palavra amiga e o amor que irradiava e contaminava os internos, e assim os temporariamente abrigados se sentiam seguros, incentivados, amados e com disposição para se recuperarem. O hospital da colônia Perseverança é muito bonito e acolhedor. Elisa me levou à ala onde Walter estava abrigado, e ele nos esperava no jardim interno, que circundava parte de sua morada provisória. Recebeu-nos sorrindo e estava com aparência sadia, com normal equilíbrio. Patrícia, disse sorrindo, queria tanto conhecê-la e agradecer. Obrigado. De nada, respondi. Como tem passado? Melhoro, graças a Deus, e ao pessoal do hospital. Vou ficar bom logo. Walter estava com aparência de adolescente, como aparentava naquela reunião do centro espírita. E continuaria assim, porque queria essa aparência, a que tinha antes de se drogar. Isso lhe dava mais confiança. Outros, após o tratamento do hospital, podem retomar, e se quiserem, a aparência de que quando desencarnaram, só que com aspecto sadio. Sentamos os três num banco e fizemos alguns comentários. Elisa falou alegremente. Estou gostando muito de trabalhar nesse hospital. Aqui vim por Walter, mas agora não posso mais deixá-lo. Quando Walter tiver alta, ficarei de vez, já que me decidi e obtive orientação e autorização. Estudarei para aprender e melhor servir nesse campo de ajuda. E você, Patrícia, quais são os seus planos para o futuro? Como você sabe, gosto muito de ensinar. Logo, Marcela, a quem substituo, retomará seus afazeres. Devo então voltar à colônia do saber, continuar os estudos e trabalhar, transmitindo meus conhecimentos a outros desencarnados. Admirei o banco em que estávamos sentados, muito bonito e de contornos diferentes. Notando, Walter explicou. Esses bancos são feitos por internos em nossas oficinas. O trabalho é de grande ajuda e é uma das melhores terapias para os nossos abrigados, disse Elisa, olhando carinhosamente para Walter. Mas não só para eles, e sim para todos nós, encarnados e desencarnados. O trabalho é bênção. Corpos e mentes ociosos estão com as portas abertas aos vícios, enquanto que o trabalho nos mantém ocupados e nos abre outras portas opostas a ele. Aqui em nossas oficinas se fazem muitas coisas. No plano espiritual, tudo pode ou poderia ser plasmado, mas os que sabem dar forma às coisas são poucos, pois necessita-se de tempo e de muito aprendizado para a tarefa. O trabalho é uma bênção que ajuda intensamente a todos nós, e na espiritualidade representa importante benefício, existindo trabalho do mais simples ao mais difícil, para todos os que quiserem.
Inúmeros desencarnados ainda estão muito apegados ao modo de vida da Terra, e assim, quando trabalham, lhes é dado bônus hora. Os que já superaram esse apego entendem o porquê do trabalho e não mais necessitam esse tipo de remuneração. Pessoas que já trabalham sem esse apego, quando chegam ao plano espiritual, participam da vida aqui, exercendo suas tarefas pelo amor ao trabalho, não exigindo nada em troca. No hospital, os internos que ali auxiliam fazem bônus horas e recebem, mas são poucos os trabalhadores que servem no hospital e que os recebem. Há muito tempo que não os necessito, mas lembro-me de minha alegria quando obtive meu primeiro bônus hora. Foi uma euforia trabalhar e ter uma compensação. Agora minha alegria é somente ser útil, não almejo recompensas. Quietamos por alguns segundos. Meus pensamentos vagaram pela trajetória vivida por pessoas como Walter. Suas existências, até serem socorridos, são uma verdadeira tragédia. Elisa quebrou o silêncio. Patrícia, você não pode imaginar o tanto que sonhei por todos esses anos de desencarnada com este momento. Estar assim com meu Walter, em plena recuperação. Sou muito grata a Deus por esta oportunidade. Fechou os olhos e por momentos, e depois começou a falar com voz suave. Tudo começou em nossas encarnações anteriores, em que fomos unidos pelo afeto maternal. Fui mãe dele, meu nome era Gertrudes. Nasci e cresci num bordel de uma cidade pequena, onde me tornei prostituta logo mocinha. Aos 20 anos tive um filho, José, que é o Walter agora. Até aos 6 anos, minha avó, que morava perto, cuidou dele. Quando ela desencarnou, ele veio morar comigo, mimei-o demais, dando-lhe tudo o que queria. E muitas vezes eu justificava minhas atitudes, falando que isso era bom para ele. O menino ainda começou a tomar bebidas alcoólicas e achei linda sua atitude. O tempo passou rápido e ele tornou-se moço. Foi então que percebi que ele andava se embriagando demais e tentei fazê-lo parar, só que não consegui. Quando chamava sua atenção, ele me respondia grosseiramente: bebo por você ser o que é, gostaria de ter uma mãe trabalhadeira e honesta. Isso me feria muito e ele se embriagava cada vez mais, até que passou a ficar quase somente bêbado. Desencarnamos quase na mesma época. Fiquei doente e desencarnei após muito sofrimento. Ele ficou pelo bordel, onde todos o conheciam e lhe davam o que comer, além das bebidas. Desencarnou ao cair de uma ponte alta e bater com a cabeça nas pedras. Sofremos muito e vagamos juntos pelo umbral. Ele, sempre me culpando, dizia: se tivesse me batido na primeira vez que bebi e não achado graça, eu não estaria me tornando esse bêbado. Depois de muitos sofrimentos, fomos auxiliados e levados para o posto de socorro, onde ficamos por um período. Aconselhados a reencarnar, pedimos para renascer em famílias e costumes rigorosos que nos ajudassem a superar nossos vícios. Atenderam-nos e reencarnamos, e viemos somente como conhecidos, nem amizades tivemos. A família que me abrigou educou-me com costumes rígidos, o que eu achava certo, pois me sentia segura. Queria acertar, queria vencer o vício e consegui. Fui uma moça honesta e trabalhadeira, e por ser muito bonita, fui assediada por muitos rapazes, mas não dei importância nenhuma. Não desejava namorar, pois sentia que eu ia desencarnar logo, e não queria deixar mais ninguém a sofrer por minha causa. E realmente, tive câncer e desencarnei. Meus pais e meus irmãos sentiram bastante minha falta, mas não me atrapalharam e muito me ajudaram com suas preces. O resto você já sabe. Walter prestou muita atenção no que ouvia e, após uma pausa, ele disse: ao ouvir Elisa falar, as cenas vieram à minha memória.
Recordo, era pequeno e já gostava de bebidas alcoólicas. E como minha mãe não proibia, passei a tomar muito, prejudicando-me. Gostava do bordel, porque ali todos me tratavam bem. Depois me tornei só dependente do álcool, que só ficava embriagado. E assim, quando desencarnei, sofri muito. Reencarnado nessa última vez como Walter, tive outra oportunidade, mas logo o gosto pela bebida aflorou forte em mim. Bebi escondido porque meus pais me proibiam, e com a bebida deixava o cheiro e dificultava dissimular. Eles me vigiavam, regulavam meus horários e, percebendo minha tendência para a bebida, cheiravam minha boca sempre que voltava para casa. Então, enturmei-me com colegas da escola e experimentei a maconha. E depois de algum tempo, a cocaína. Comecei a tirar notas baixas, sendo ainda aprovado naquele ano. Mas no ano seguinte, em que me viciara pesado, as notas pioraram e meu comportamento estava péssimo. Meus pais foram chamados pela diretora e souberam de meu comportamento. Levei uma surra, tiraram-me da escola e passaram a vigiar-me mais ainda. Desesperado com a falta da droga, fugi de casa e fui morar com viciados e traficantes num barraco. Meus familiares sofreram muito e meu pai, que era o mais rígido, mandou-me dizer que ele ainda me aceitava em casa se largasse o tóxico. Se quisesse ficar entre os criminosos, que os esquecesse, porque eu estava morto para eles. Como queria droga, fiquei naquela vida. Minha mãe vinha me visitar às escondidas e trazia roupas, alimentos e dinheiro, mas chorava sempre quando me via. Continuei me drogando cada vez mais. Ao recordar esses momentos dolorosos, Walter começou a gaguejar, falando com dificuldade as últimas frases. Começou a ter uma crise. Elisa e eu demos um passe e ele se acalmou. Provocando-lhe sono, nós o levamos para o leito da enfermaria. Elisa então terminou a narração do que aconteceu com Walter. Ele contraiu dívidas por causa das drogas e, como não conseguiu pagá-las, foi assassinado. Desencarnou e continuou desesperado, alucinado pelas drogas. Quando procurou o túnel negro, naquele local eles ensinavam os desencarnados viciados a vampirizar encarnados, para satisfazerem o vício. E também o hipnotismo de Natan os fazia sentir como se estivesse usando drogas. Nós ajeitamos Walter no leito, e ele, sonolento, virou-se para mim e disse: Elisa não é culpada, ninguém é responsável pelos nossos erros a não ser nós mesmos. Se antes eu acusava, foi na tentativa de culpar alguém, de colocar em outros a responsabilidade que era só minha. Nessa última encarnação, tive pais que se importaram comigo, honestos, exemplificaram o bem, e não tive a quem culpar a não ser a sorte, sendo que nossa sorte, nós mesmos é quem fazemos. Não venci meu vício, mas vencerá, exclamei. Walter dormiu. Como o tóxico prejudica tantos imprudentes, disse Elisa. Walter fará o tratamento em muito tempo ainda, e só estará bom quando lembrar-se de tudo o que lhe aconteceu e não sentir nada. Ele tem aula de evangelização, faz orações, tem terapia e acompanhamento psicológico. E também, Patrícia, como foi boa a regressão para Walter, a doutrinação que ele recebeu na reunião espírita. Elisa ajeitou o lençol do leito dele com carinho de mãe e em seguida saímos silenciosas do quarto. Capítulo 15. Final. O voo da gaivota. Elisa me acompanhou até o outro jardim que fica na frente do hospital. É um recanto mais bonito, cheio de flores coloridas e palmeiras frondosas. Ali, muitos internos passeiam em horários de lazer, por ser um lugar agradável. Minha amiga convidou-me para sentar e falou: Patrícia, tenho na espiritualidade trabalhado muitos lugares
entrando em contato com muitos trabalhadores e socorridos. Aprendi que aquele que ajuda, trabalha e está se exercitando no bem, para que pelo hábito possa ter melhor disposição na conquista de sua elevação. No meu convívio com você e com os integrantes do Centro Espírita, percebi que podia haver diferença. Quando Walter e eu estávamos sendo amparados, em nenhum momento me senti necessitada, como aquela que estava sendo ajudada. Pelo contrário, todos da equipe realizaram o socorro como se estivéssemos fazendo algo para eles mesmos, com naturalidade e atitudes rotineiras. E eles não estavam lidando com desencarnados perturbados comuns, mas sim com espíritos trevosos e um mago maléfico ou um satanás, se assim podem designar-se Natan e sua equipe. Você pode me explicar o estado espiritual daqueles trabalhadores? Elisa, quase todos aqueles espíritos atingiram o chamado autoconhecimento e que aqueles que não atingiram estão se esforçando para tal. Não necessitam de estímulos externos para fazerem o que fazem, nem pagamento ou recompensa de qualquer espécie. Sabem que são pequenos espiritualmente, conhecem todos os meandros da personalidade, como todas as suas misérias, conflitos, condicionamentos, ilusões e a nossa peculiar ignorância quanto à verdade daquilo que realmente somos. Não estamos estacionados, vivem plenamente a onipresença divina e se sentem unos com ela, porque vivem como parte integrante do universo. E assim trabalham, responsabilizando-se com tudo, como se a casa fosse deles. Tudo o que fazem é por amor à vida, que está presente tanto neles como em qualquer manifestação divina. Daí a naturalidade do desprendimento que você sentiu em seu convívio. Patrícia, posso chamá-la de Gaivota? Com meu consentimento, Elisa continuou. Então, Gaivota, como me explica o socorro prestado a mim? Ajuda, trabalho, bem realizado? Por que me chama de Gaivota? Perguntei. Gaivota é um pássaro muito bonito, respondeu ela. Quase todo clarinho, elegante de voar preciso. Depois, sempre deixa sinal de seus pezinhos na areia, mostrando que passou por ali. Deixa marcas, e você deixou marcas em nossas vidas, em minha e na de Walter. Agradeci sorrindo, e após pensar uns momentos, respondi que sabemos porque escutamos repetidamente o que deveríamos colocar em prática em nosso dia a dia. Ajudar é favorecer, facilitar alguma coisa a alguém, prestar auxílio. É necessário esquecermos de nós mesmos quando ajudamos alguém. E quando ajudamos alguém a melhorar, melhoramos o mundo em que vivemos. Temos o dever de auxiliar do melhor modo possível aqueles que surgem em nosso caminho. Trabalho é aplicação na atividade. Por isso devemos trabalhar por amor ao trabalho, não para cobrar pelos atos resultados. Como nosso exemplo nas tarefas úteis, podemos fazer outros nos seguirem, embora cada um deva fazer o que lhe compete, sem medo, tentando aprender cada vez mais. O amor precisa estar presente em tudo o que fazemos, porque nos torna mais eficientes, e assim trabalharemos com alegria e gratidão, realizando bem as pequenas tarefas. Quando demonstraremos ser dignos das grandes. Ao ajudar o próximo, descobriremos o tamanho da fraternidade do amor. O que fazemos no presente nos mostrará o que realizaremos no futuro. Sobre esse assunto, é muito interessante ler o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, parte 3ª, capítulo 3, da Lei de Trabalho. O bem é praticado com amor, pois ao vê-lo nos tornamos melhores e estamos colaborando para melhorar a humanidade.
É preciso fazer o bem, expandindo os ensinamentos de Jesus, lembrando a todos a sua doutrina de amor, mas sem confundir sentimentalismo com amor, que deve ser benéfico e nos impulsionar à evolução. O amor nos ajuda a vencer os obstáculos do caminho e é o único capaz de nos redimir e nos levar ao progresso. Os resultados do bem praticado só a Deus pertencem. Esqueçamos os créditos nas tarefas de bondade, de vez que somos os primeiros beneficiados. O bem nos alimenta? Sim, alimenta a todos e nos fortalece, levando-nos ao aprendizado de amor. Fiz uma pausa, o assunto é fascinante, embora tenha muito para colocá-lo plenamente para aprender ainda sobre esse tema, para colocá-lo plenamente em prática. Pensei por momentos e minha amiga aguardou ansiosa que eu retornasse às elucidações. Elisa, vamos mudar o enfoque de sua pergunta. Por que motivo alguém faz alguma coisa a outra pessoa? Mesmo sendo crente de alguma seita ou religião, ou mesmo descrente. Qual o motivo que leva um ato a ter resultado bom ou mau? Será sempre necessário existir algum motivo para se praticar alguma ação? Observemos as diferentes motivações que envolvem as ações da maioria dos seres humanos. Que motivo leva o avarento a trabalhar tanto a explorar quase sempre seus semelhantes? O egoísmo, certamente. Que motivo leva o ladrão a agredir e a roubar suas vítimas? O egoísmo. Que motivo leva a maioria dos seguidores de determinadas religiões para deixar de fazer o que gosta e somente obedecer os outros? Não será pelo anseio de ter posse de uma situação sem problemas, mesmo que seja no além? Isso também não será egoísmo? Se o fazermos algo esperando recompensa, seja dos homens, seja de Deus, estaremos agindo com egoísmo. Embora dessa forma ajudemos muito outras pessoas e a nós mesmos, porque quem faz o bem trilha o caminho para se libertar deste sentimento, que é o egoísmo. O bem sempre beneficia enquanto a maldade prejudica. O dia em que não mais agirmos negativamente, estejamos encarnados ou desencarnados, haverá paz e harmonia na Terra, pois todos iremos fazer o que deve ser feito. Não haverá mais explorações nem comparações, por isso é a causa de muitos conflitos, dores, sofrimentos e angústias na convivência dos seres humanos. Cada um de nós estará feliz com a vida que tem e fará todo o esforço para melhorar seu trabalho físico e seu aprimoramento espiritual. O desejo de posse, seja qual for, desaparecerá e teremos equilíbrio e paz. Você, Elisa, me perguntou o que eu concluo da experiência que tivemos juntas. Prefiro dizer que foi um período agradável em que aprendi muito e que poderei passar a outros a experiência. Fazer o bem estando desencarnado é muito mais fácil, pois podemos trabalhar horas seguidas em determinada tarefa, seja no plano espiritual, até mesmo no umbral ou entre os encarnados. E ao terminá-la ou vencendo o nosso horário de trabalho, temos o equilíbrio das casas de socorro, do nosso caminho, nas colônias ou de nossos abrigos. Nós nos recompomos rápido. E os encarnados? Ele tem seus afazeres físicos, tem a preocupação com a manutenção de sua família, tem o corpo para cuidar, higienizar, conservar sadio e, quando não, tentar sanar suas deficiências físicas. São muitos, Elisa, os encarnados que fazem o bem, apesar de todas essas dificuldades. Embora alguns ainda o façam por recompensa, um dia se libertarão dessa conduta. Outros, e são inúmeros, fazem por amor, tendo como recompensa o prazer de servir. Como admiro os que fazem o bem, e esse fazer deve ser no presente, agora, no momento.
Não deixe você encarnado para fazê-lo depois. No plano espiritual, certamente terá oportunidade. Mas e aí, no corpo físico, se tem o grande aprendizado do bem? E ele deve ser feito sem se cultuar em nomes famosos de desencarnados. Há muita sabedoria em praticar o bem com amor e simplicidade. Terminei minha explanação. Trocamos ainda mais alguns comentários sobre o hospital. Elisa tinha que voltar ao trabalho e nós nos despedimos com um forte abraço fraterno. Patrícia, tudo o que aconteceu ficará gravado em minha memória, disse ela com simplicidade. Deixei o hospital, a colônia Perseverança. Ainda estava no meu horário livre. A aula que eu daria só começaria mais tarde. E então fui ver meus pais, que passavam uns dias no litoral para descansar. Não estava totalmente satisfeita com a resposta que dera a Elisa. Meditei sobre o assunto. Veio-me à mente a questão 642 de O Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 1, cuja resposta é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido, por causa do bem que deixou de fazer. Aí está a grande responsabilidade de não aproveitar o momento. Menina e adolescente, estudei num colégio católico e gostava muito da frase escrita no altar da capela. Liolanta de Dio, Paradiso mio. Compreendi assim: fazer a vontade de Deus é minha alegria. Qual é a vontade de Deus em relação a nós? Penso que é crescermos rumo ao progresso, que sejamos bons, que compreendemos a menos uns aos outros e que façamos todo o bem possível ao próximo, a nós mesmos, pelo trabalho e amor. Quanta fé possuía quem pronunciou essa frase, que exemplo nos deixou de resignação, ânimo e coragem. Também sobre o assunto, lembrei-me do ensinamento de Jesus contido no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de 7 a 10. Quando o mestre Nazareno nos ensina que o Senhor não fica devendo obrigações ao servo, que fez o que ele mandou, concluiu dizendo: somos servos inúteis, fazemos o que deveríamos fazer. Que temos a fazer? Seguir os mandamentos? Viver com dignidade e honradez? Não fazer o mal? Acredito que sim. E se não o fizermos, não seremos considerados nem servos. E para sermos servos e úteis, além de fazer o que nos compete, não poderá praticar o mal, seguir os mandamentos, fazendo muito mais. Trabalhar com amor, ultrapassando nossas obrigações para o bem do próximo. E mais ainda, nada a esperar em troca. Encontrei meus pais caminhando na praia. A tarde quente de verão estava maravilhosa. É sempre encantador ver o mar com seu verde azulado e suas ondas se desfazerem na areia. Caminhavam eles tranquilos, desfrutando a calma do local. Aproximei-me, amo-os tanto. Querendo obter mais informações sobre esse assunto interessante, perguntei a meu pai por que sua opinião foi e sempre será muito importante para mim. Como é, papai? Disse-lhe de mente para mente. O que me diz sobre um trabalho realizado, o bem fazer, o porquê de o fazermos? Papai pensou e acompanhei seus pensamentos. Jesus, em certa ocasião, disse: o Pai age até hoje e eu também ajo. A vida é ação. Na natureza física, tudo o que entra em estado de letargia apodrece e se desintegra. Semelhante é a nossa mente, que se não for usada, petrifica e embrutece. Se canalizada para o mal, embora não regrida, produz dores e dúvidas para nós mesmos, pois quem prejudica se imanta ao prejudicado.
E aí viverá num ambiente que construiu, agredindo a tudo e a todos. O homem sábio, conhecendo as implicações da ação, caminha com sintonia com a natureza, que de momento em momento aperfeiçoa sua manifestação. Faz de suas ações a razão de sua vida, e ao agir beneficamente, sente participar com Deus de seu perpétuo agir. Não há vida sem relacionamento, e é no aprimoramento das relações que construímos o que está um novo céu e uma nova terra. Portanto, uma tarefa realizada, se resulta no bem de alguém, não deve ser olhada como uma ajuda, tão pouco como trabalho, muito menos para aquisição de crédito junto do beneficiado ou a Deus, mas sim como o próprio exercício de viver. Pois se Deus age, eu também preciso agir. Jesus, muitas vezes, eu e o Pai somos um só, que Ele é maior que eu. Quando chegarmos a compreender que o universo é nossa família, tudo o que venhamos a fazer é para nós que estaremos fazendo, tanto a casa como a família é nossa. Cuidaremos de nossa casa e de nossa família, quando encarnados, sem esperar que alguém nos elogie por algo que é nossa obrigação. Fazer dessa forma é como compreendo e como procuro fazer. Papai, muitos encarnados não zelam bem pelas suas casas, nem cuidam bem de seus filhos. Fazer só obrigação não dá merecimento nem crédito, e nem deve ser alvo de elogios. Mas se não cumprirmos as obrigações, somos devedores, pois não realizaremos o que era de nossa responsabilidade. Quando ultrapassarmos o tempo e o espaço, não mais existindo em nós créditos e débitos, iremos realizar todo o bem pelo simples prazer de comungar, com a vida pelo amor profundo e todas as suas manifestações divinas. Viver a certeza da onipresença de Deus é diferente do chamado crer ou ter fé. Aqui residem dois opostos. O crer é voluntário, incerto, mutável, de acordo com a emoção do momento. E o viver é a onipresença do sólido. Vamos exemplificar em nossa família. Em nossa família consanguínea. Pai e filha é parentesco, não é crença. É um fato de que não há dúvida. Viveremos plenamente o fato do vínculo que nos une como parentes mais próximos. Da mesma forma como viver na onipresença de Deus não é um ato de momento ou atitude de crença, é a visão plena de tal que estou em Deus e Ele plenamente em mim. Portanto, o que é dele é meu, o que é meu é e sempre será dele. Mas, apesar de não existir separação entre mim e ele, eu precariamente existo. Só Deus é plenitude total. O horário me chamava ao regresso. Beijei-os, volitei alguns metros do solo e olhei-os. À sua frente estava uma gaivota, que ao sentar, aproximou-se deles. Voou tranquila, ganhando com seu voo espetacular altura, deixando desenhados na areia seus pezinhos. Meus pais se afastaram e suas pegadas ficaram. Há pessoas que passam pela vida e deixam marcas.